Olá, Definers! Tudo bem com vocês? Bom, estou hoje aqui para ensiná-los a como adicionar alimentos diferentes ou diversos na lista de substituição de vocês. Então aqui a gente tem nossa lista de substituição com diversos alimentos, tá ok? E o que eu vou fazer é ensinar vocês a inserir novos alimentos aqui nessa lista, considerando bases de 10 gramas de carboidrato, tá ok? É sempre importante falar que as gramas do macronutriente nem sempre correspondem às gramas do alimento. Então, por exemplo, 10 gramas de carboidrato não equivalem a exatamente 10 gramas de batata doce. Tá? Eu preciso aí de 42 gramas do alimento, de batata doce no caso, para atingir essas 10 gramas de carboidrato. Todo o cálculo que eu vou fazer aqui vai ser considerando essa base de 10, tá ok? Vocês podem fazer essas inclusões de duas formas, ou através da tabela nutricional do alimento, que é um exemplo que eu tenho aqui, ó, que todos os alimentos têm, tá ok? Basta você procurar por ela. Alimentos naturais do tipo frutas, verduras, legumes, carnes e tudo mais, esses alimentos eles não vêm com tabela nutricional. Então aí você pode usar a tabela de alimentos, tá? Existem diversas tabelas, dá uma pequena variação de uma para outra, mas sempre próximo da realidade, tá bom? Então aqui eu tenho a tabela TACO para procurar por alimentos que às vezes não possuem tabela nutricional. Combinado? Bom, vamos lá então para a parte prática. Eu tenho aqui minha planilhinha que eu vou usar, mas vocês podem fazer isso através de um papel, tá bom? Caneta e papel, fica super fácil de vocês realizarem essas conversões e transformar os alimentos que vocês gostam em bases de 10, 5, 20, como for, tá ok? Bom, eu tenho aqui a laranja, que é um alimento que eu vou querer incluir na minha lista, por exemplo, né? É um alimento que eu consumo, gosto de consumir e tudo mais, porém ele não estava na minha lista de substituição. Então o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, laranja, né? Peguei essa laranja Bahia e vou ver as informações dela. Por exemplo, eu tenho aqui proteína, 1 grama de proteína, 0,1 de lipídio e 11,5 de carboidrato. Para uma base de 100 gramas, ou seja, 100 gramas de laranja me dão essas quantidades de macronutrientes. Tá ok? Então vamos lá para nossa tabela. Eu tenho aqui na tabela que eu elaborei anteriormente, eu coloquei aqui no tópico a porção indicada na tabela do alimento, ou seja, essa porção como base. Todos os alimentos, ó, por exemplo, aqui ele está considerando para 100 gramas do alimento. Nesse outro exemplo que eu vou apresentar à frente, ele apresenta uma porção de 37 gramas. Tá ok? Então, aqui você vai incluir essa quantidade, a porção indicada na tabela nutricional do alimento, que ele usa como base de cálculo. Em seguida, você vai pegar essa quantidade, né, e o correspondente em carboidrato. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho para 100 gramas de laranja, eu tenho 11,5 de carboidrato. Tá ok? Para 100 gramas de laranja, eu tenho 11,5 de carboidrato. Aí, isso aqui é uma variável, né? Ainda não estaria sem o valor aqui, porque eu não sei a quantidade, ou seja, eu quero saber quanto do alimento eu vou precisar para ter ele na base de 10. Então, para eu ter 10 gramas de carboidrato da laranja, quantas gramas de laranja eu preciso consumir? Tá ok? Então, essa é a nossa variável. Então, vamos lá. É muito simples, tá ok? A gente vai trabalhar aí uma regrinha que a gente aprende através da multiplicação e divisão. Simples assim, tá ok? Então eu vou pegar a porção indicada na tabela do alimento e vou multiplicar. Então eu vou pegar 100 vezes a base de cálculo. Tá aqui, ó. Então eu vou fazer um X, tá ok? Ó. Cruzando. Tem que ser nessa ordem a organização, tá ok? Para que você, na hora de cruzar as informações, cruze de maneira adequada. Então, vamos supor, não posso trazer isso aqui para baixo, não. Tem que ser nessa ordem dos tópicos, tá ok? Então, eu vou multiplicar 100, né, pela base de cálculo, que é 10, que eu quero transformar, né? Eu quero transformar em base de 10. E eu vou pegar a variável P, que é a quantidade do alimento que eu quero descobrir, e vou multiplicar pela quantidade do carboidrato desse alimento
na base sugerida pela tabela nutricional ou pela tabela do alimento. Então, eu faço um X aqui e nessa direção. Então, vou ter aqui 11,5P é igual a 100 vezes 10. Tá ok? P vezes 11,5 é igual a 100 vezes 10. Feito isso, eu vou isolar a variável P, que é a quantidade que eu quero encontrar. Então, se aqui está multiplicando, ele vai passar para esse lado dividindo. É sempre assim, tá ok? Então, eu vou isolar o P. P vai ser igual. Eu multipliquei aqui 10 por 100, que deu 1000, e vou dividir pelo valor. Eu posso dividir esse valor primeiro? Não, segue essa regrinha. Multiplica aqui primeiro, depois divide pelo valor que está lá do outro lado. Tá ok? Vai ficar assim, então. Passando esse 11,5. E aí eu vou ter que P é igual a 86, né? Aproximadamente 86, na verdade 87 gramas. Então eu vou ter que... 87, né? Eu vou ter que em 87 gramas desse alimento, eu vou conseguir 10 gramas de carboidrato. E aí, basta eu vir aqui e incluir na minha lista, tá bom? E aí eu vou saber, se eu quiser bater 40 gramas de carboidrato, é só eu multiplicar esse 87 por 4. Combinado? Então, eu fiz um exemplo com a laranja. Agora a gente vai para o exemplo de uma tabela nutricional, onde a gente pega um alimento no mercado e tudo mais, ok? Vamos lá então, se tem um alimento que você gosta, basta você olhar a tabela nutricional dele, que você também consegue fazer essa adaptação, tá ok? Eu peguei aqui o milho de pipoca da Yoki, aqui tem todas as informações dele, tá? Então são elas que eu vou considerar. Então vamos lá para a nossa regrinha, né? Regrinha de 3, então tem aqui a porção indicada na tabela do alimento, que eles utilizam como base. 37 gramas, uma porção de 37 gramas, ou 4 colheres de sopa. Quantidade de carboidrato do alimento, 31. Então, em 37 gramas desse alimento, tenho 31 gramas de carboidrato. O que eu quero descobrir é em quanto deste alimento eu vou ter 10 gramas de carboidrato, para que assim fique fácil na hora de eu fazer minhas substituições, tá ok? Então eu vou pegar aqui, mesma regra, né? Sempre cruzando, então 37 vezes 10 vai ser igual a 31 vezes P. Vou multiplicar aqui 37 por 10, 370, e vou passar esse 31 dividindo. Então fica P igual a 370 dividido por 31. Eu vou ter aqui 11,9, aproximadamente 12 gramas do alimento. Tá ok? Então 12 gramas do milho de pipoca, você consegue aí 10 gramas de carboidrato. E aí, numa refeição de 40 gramas de carboidrato, basta você multiplicar este valor aqui, a partir de então, por 4. Beleza? Então fica assim, caso você tenha algum alimento que você queira inseri-lo, não deixe de consumir. Faça essa alteração. E sempre é muito importante você fazer o lançamento no aplicativo. Por quê? Existem alguns alimentos compostos. Os que eu peguei foram os mais simples, alimentos com baixíssimos teores de proteína e lipídio. Né? Peguei um exemplo aí apenas de carboidrato. Mas existem alimentos, por exemplo, como pasta de amendoim. Ela é muito rica em gordura, né? Mas também tem quantidades consideráveis de proteína e carboidrato. Então é importante você pegar o que é predominante. Por exemplo, na pasta de amendoim é predominante a gordura. Então eu vou considerar aquele alimento como uma fonte de gordura, né? Na hora de colocar na minha tabela, eu coloco considerando aquilo que ele é predominante, tá ok? Mas sempre que eu consumi-lo, eu insiro no aplicativo para que o aplicativo considere aquelas partes que nós não consideramos, como proteína e gordura. Aí no cálculo no final do dia, o aplicativo já vai te dar os valores da sua meta, considerando todos eles, tanto proteína quanto carboidrato e gordura. Para que fique mais fácil para nós, a gente faz isso. Calcula ele como aquilo que ele é predominante. E deixa que o aplicativo faça o resto. Combinado? Mais uma dica aí para vocês curtirem a alimentação de vocês com consciência. Até a próxima. Obrigado!